Na última aula a gente teve a prova. Querem que eu refaça as questões ou tá tranquilo? Será que o senhor pode fazer a última? Ok, Era bom fazer a E última. a segunda também, professor. ok. Deixa eu ver. Deixa eu pegar a prova aqui. Ah, pode fazer todos, professor, que daí eu já confiro já aqui pra ver se bate. Tá bom. Eu ia Vai que eu falar a fechei mesma a prova, coisa. né? Tava tranquila a prova. Tava bem de Nossa, boa mesmo. nossa, Tive mais aquela última dificuldade tava o depois bicho. mesmo. Aquela última tava o bicho. Aí tá na. Professor, você sabe quando você vai soltar as notas da prova? Eu ainda não consegui corrigir, não, mas. Acho que a próxima aula eu tenho que corrigir, né? Final de semana, talvez, eu já libere. Vamos ver. Acho que logo sai já. Até o máximo a próxima aula tá corrigida. Aí, tá todo mundo vendo a prova? Na tela, tá tranquilo? Sim, senhor. Então, o primeiro era derivar. A primeira, eu tinha a regra da cadeia. Tinha que usar a regra da cadeia. A segunda, eu tinha uma regra da cadeia nesse elevado a décima. E uma regra do produto. Então, eu tinha que fazer a regra do produto e a regra da cadeia. A segundo exercício era calcular integrais. A primeira, só tinha que colocar essa raiz com x elevado a meio para conseguir aplicar a prova. No item B, era fazer uma mudança de variável. U é meu x ao quadrado, du fica 2x dx. E o terceiro era integração por partes. Teria que usar duas vezes a integração por partes. Vamos lá fazer elas. Então, o item 1A era f de x, era e elevado a x ao quadrado menos 3x mais 1. O que eu poderia fazer?
Poderia chamar o U do expoente. Coloco aqui meu expoente com U. Então fica U é x ao quadrado menos 3x mais 1. E meu F fica e elevado a U. A regra da cadeia fala o quê? Ela não fala que meu df sobre dx poderia ser meu df sobre du vezes o du dx. Então, tem que calcular o du dx. Meu u é x ao quadrado menos 3x mais 1. Derivando, fica 2x menos 3. Meu f é elevado a u. Minha derivada de f em relação a u é e elevado a u. Então, só copiar aqui embaixo. df du é exponencial e elevado a u vezes du dx. 2x menos 3. Fica igual a... Posso substituir meu u. Meu u é x ao quadrado menos 3x mais 1. Então fica e elevado a x ao quadrado menos 3x mais 1 vezes 2x menos 3. Se eu quiser reescrever, df dx, 2x menos 3, exponencial de x ao quadrado menos 3x mais 1. Professor, no caso, se eu parei aí antes dessa última que você continuou, tá certo também? Aqui você Antes de fala? você reescrever ela, isso. Não, tá ok. Beleza, que eu parei aí. Só troquei aqui a ordem. Tava 2x menos 3 depois da exponencial, coloquei antes. Mas não fiz nenhuma conta. Foi só trocar as coisas de lugar. Só reescreveu mesmo, né? Só. Alguma dúvida nesse exercício? Tranquilo, professor. Não, senhor, tranquilo. Tranquilo. O item B. O item B era y igual a 3x, que multiplica 2x ao cubo menos ln de x elevado a décimo. O que eu poderia fazer? Eu poderia pegar essa função aqui, chamar ela, sei lá, chama uma de A, uma de B. Meu B, 2x ao cubo menos ln de x elevado a décima. Aí o que está dentro do a décima eu chamo, sei lá, de t. Então fica t a décima. Meu t é 2x ao cubo menos ln de x. Tá vendo que eu tenho um produto? Aqui eu tenho A vezes B. Na hora que eu vou derivar, vou ter que fazer a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, como eu vou ter que calcular a derivada desse segundo, aí eu já chamei ele de B para poder derivar. O que está faltando? Está faltando calcular a derivada de B em relação a t.
B é t a décima, derivada de B, 10t a nona. E também falta o dt sobre o dx. Derivada de t em relação a x, 2x ao cubo fica 6x. Derivada do ln é 1 sobre x. Então, eu tenho meu derivada de b em relação a x, a derivada de b em relação a t, vezes dt sobre dx. Então, agora eu escrevo db vezes dt, 10t a nona, vezes 6x menos 1 sobre x. Acho que é isto. db. Então, a gente... falta escrever o t, né? O t é 2x ao cubo menos ln de x. Então, posso escrever 10. Se eu quiser já colocar o 6x menos 1 sobre x aqui, vezes o t a nona. O t é 2x ao cubo menos ln de x elevado a nona. Lembrando que isso aqui é a derivada de b em relação a t. Em relação a t, não. Em relação a x. Meu y era a vezes b. Não é isso? Meu y é a vezes b. Então, quem que é meu y'? Ou dy sobre dx. Não é o a' de x vezes o b de x mais o a de x vezes o b' de x. Quem que é meu a? Meu a é 3x. Derivada de 3x é 3. Então, fica 3 vezes o b. O b é 2x ao cubo menos ln de x elevado à nona mais o a. O a é 3x vezes esse b' aqui. db sobre dx, eu também posso escrever b' de x. Aí eu copio ele. Deixa eu puxar um pouco aqui para o lado para ver se cabe. Mais 3x vezes 10. 6x menos 1 sobre x vezes 2x ao cubo menos ln de x elevado a nona. Vou reescrever 3 vezes 2x ao cubo. Se parasse aqui já estava tranquilo. Aqui já estaria ok. Mas eu vou reescrever para fazer esse 3 vezes o 10. Essa é a minha ideia. Então, eu vou reescrevendo. Então, aqui fica 30. Eu posso passar esse x já multiplicando aqui. Ficaria 6x ao quadrado. E x vezes 1 sobre x fica 1. Então, fica menos 1 vezes 2x ao cubo
menos ln de x elevado à nona, aqui eu acho que é a décima, não é? O a. Meu a é a décima. Então aqui também é a décima e aqui é a décima. 10 e 10. Tranquilo? Professor, ali no 30, né? 30x? Eu peguei esse x aqui, ó, e multipliquei esse e esse. Aí ficou x Ah, tá. vezes 6x deu 6x ao quadrado. E x vezes 1 sobre x, cancela o x, fica só 1. Ah, entendi. Mas se também deixasse o x igual tá aqui, x vezes 6x menos 1 sobre x, também estava tranquilo. Posso ir para frente? Pode sim, Pode. senhor. Pode. Então, o próximo é calcular as integrais abaixo. Então, a integral de seno de x menos 7x à quarta mais raiz de x dx. O seno está tranquilo para integrar. Menos 7x à quarta também. Só a raiz de x que está estranha. Eu vou ter que trabalhar nela. Então fica a integral de seno de x menos 7x à quarta. Raiz de x eu escrevo como x elevado a meio. Agora eu já posso integrar. Quem que eu derivo que dá seno? Se eu derivar o cosseno, dá menos seno. Então eu tenho que colocar um sinal de menos. Menos cosseno. Se eu derivar o menos cosseno, dá seno. Aqui eu utilizo a regra. 7, x à quarta vira x a 5. Aumento 1 no expoente. E divido pelo novo expoente. Mais x. A regra também manda eu aumentar 1 no expoente. Fica meio mais 1. Divido pelo novo expoente. Meio mais 1. E coloco a constante. Então fica menos cosseno de x, menos 7 sobre quinto, sobre 5x à quinta, mais meio mais 1, fica 3 meios. Divido por 3 meios, mais uma constante. Reescrevendo, copio os dois primeiros. Esse 3 meio que está dividindo, ele passa multiplicando, então fica 2 terços. X elevado a 3 sobre 2, eu posso escrever x ao cubo, dentro da raiz quadrada, mais uma constante. E é isso. Bem tranquilinho. Alguma dúvida? Podia ter deixado, né? X elevado a 3 meios. Podia, sem problema. Beleza. É que sempre a gente fala que do jeito que vem, vai. Ele não veio como raiz de x, Isso. aí você devolve em forma de raiz. Mas não tem problema, né, senhor, se eu parei na parte de antes. Não, tranquilo. Beleza, professor. Ok.
bola para frente. Então, o próximo era x vezes cosseno de x ao quadrado. A ideia é chamar o x ao quadrado de u. Então, meu u é x ao quadrado. O meu du é 2x dx. Como eu tenho x dx, se eu quiser isolar o x dx aqui, então eu posso escrever x dx é o 2 passa dividindo o du. Então fica x dx igual a du sobre 2. Aí é só fazer a mudança de variável. Integral de x cosseno de x ao quadrado dx, se eu quiser reescrever, integral de cosseno de x ao quadrado vezes x dx. Então fica integral x ao quadrado vira u, cosseno de u, e o x dx vira du sobre 2. Pronto. Se eu quiser jogar o meio para fora, integral do cosseno de u du. Quem que eu derivo que dá cosseno? Não é o seno? Então fica metade do seno de u mais uma constante. Eu estou no u, a integral era em x, então eu volto para x. O u é x ao quadrado. Então fica metade do seno de x ao quadrado mais uma constante. Tudo bem? Tudo certo, senhor. Tá vendo? Conseguiram acompanhar? Sim, senhor. Então falta só o último, que é integrais por partes. O item C é a integral de x ao quadrado e elevado a 2x dx. Qual que é a forma de integração por partes? A integral de u dv é o v menos a integral de v du. Um eu derivo, outro eu integro. Então, se eu derivar o x ao quadrado duas vezes, ele vira uma constante. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar u é x ao quadrado, se u ao quadrado. Se u é x ao quadrado, meu du é 2x dx. O meu dv é e elevado a 2x dx. Então, quem que é meu v? Quem que eu derivo que dá a exponencial de 2x? É a exponencial de 2x sobre 2. Então, eu escrevo lá integral de x ao quadrado e elevado a 2x dx vai ser quem? Eu utilizo a fórmula de integração por partes. Integral de u dv é u vezes v. Então, eu copio u é x ao quadrado, o v é elevado a 2x sobre 2, menos a integral de elevado a 2x sobre 2 vezes o du. Du é 2x dx. Só vou reescrever x ao quadrado e elevado a 2x
sobre 2 menos esse 2 cancela com esse 2, fica a integral de x elevado a 2x dx. Aí para esse aqui, eu vou ter que utilizar a integração por partes também. Então, eu tenho que integral de x elevado a 2x dx. E eu sei que a integral de u dv é o v menos a integral de v du. Quem que é meu u? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. U era x ao quadrado e o dv era exponencial dx. Vou fazer a mesma coisa. Agora meu u é x, se u é x, o du é dx e o meu dv é i elevado a 2x. Já vou aqui. Deixa eu tentar fechar e abrir de novo. Está me ouvindo, pessoal? Sim, senhor. Aqui meu computador tá A tela parou de ser compartilhada. bem lento. É que eu fechei que tinha travado. Tô colocando agora. Voltou? Voltou. Então, a gente estava aqui na parte do du. O du era e elevado a 2x dx. Meu v. Meu v é a integral, né? Integral de e elevado a 2x dx. Então fica e elevado a 2x sobre 2. Eu volto para a integral. Integral de x e elevado a 2x dx é u vezes v. U é x, o v é exponencial sobre 2. Exponencial de 2x sobre 2, menos a integral de v. O v é exponencial sobre 2 vezes o du, que é dx. É isto. Então, eu tenho x exponencial de 2x sobre 2 menos integral de i elevado a 2x sobre 2. Vai dar o que? I elevado a 2x sobre... Eu já tenho um 2. Com esse 2 aqui, eu tenho que dividir por 4. Já fazendo já a mudança de variável meio que de cabeça. E é isto. Então, lembrando que isso aqui é só a integral do x elevado a 2x. O exercício inicial era a integral de x ao quadrado elevado a 2x. Então, a gente calculou essa integral aqui.
A gente calculou essa integral aqui, falta substituir. Então a gente vai reescrever esse pedaço. Então eu tenho integral de x ao quadrado e elevado a 2x dx era x ao quadrado exponencial sobre 2, x ao quadrado exponencial de 2x sobre 2 menos a integral de x e elevado a 2x dx. Essa última a gente calculou, é só substituir, então. Fica x ao quadrado e elevado a 2x e elevado a 2x sobre 2 menos x exponencial de 2x sobre 4 menos e elevado a 2x. Não, aqui é sobre 2, né? Essa primeira é sobre 2 e a segunda é sobre 4 mais uma constante. Aqui pelo menos eu tenho que fazer o jogo de sinal. Então fica x ao quadrado exponencial de 2x sobre 2 menos x exponencial de 2x sobre 2, menos com menos mais exponencial de 2x sobre 4 mais uma constante. Se parasse aqui estava tranquilo. Se quiser colocar o exponencial em evidência, exponencial de 2x, então fica x ao quadrado sobre 2 menos x sobre 2 mais 1/4 mais uma constante. Tudo bem? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Caso eu tenha feito o começo certo, só que depois eu me confundi e acabei errando, você daria algum ponto assim por ter começado certo? Sim. Ah, tá bom, então. Com quanto mais certo, maior a nota. Alguma dúvida, pessoal? Acho que não, senhor. Tranquilo, professor. Só aguardar a nota agora, né?
Eduardo, eu comecei a assistir esses vídeos de integração de funções trigonométricas, mas nessa parte da secante eu fiquei meio confusa. Peraí, não entendi. É que eu já comecei a assistir os vídeos de integração de funções trigonométricas. Aí ele Essa faz uma aqui, só com vídeo secante. 14. Isso, acho que sim. Ok, gente. Não, eu Pode. acho que é o segundo, que tem só secante. Professor, É para a isso. próxima aula vai ser essa parte? Eu acho que a gente vai. Eu tô pensando eu fazer alguns exercícios aqui, alguns exemplos. E para a próxima aula dar seguimento neles. Aí não vê. Mas vai começar para a próxima aula do. Até o vídeo 13 vocês assistiram, não foi? Isso. Aí vai ser do 14 para frente. Aí até o fim da aula a gente vê até aonde que vai. Vamos fazer então essa integral da secante. Então eu tenho integral da secante de x dx. Eu vou dar uma enrolada aqui para vocês verem mais ou menos de onde que vem essa ideia, para que jeito que resolve isso para não parecer tão roubado. Mas é um pouco roubado sim, você tem que saber exatamente o que utilizar. Quem que é a derivada da secante? Não é secante de x vezes tangente de x? Então, na derivada da secante aparece uma tangente. Então, vamos derivar a tangente. Se eu derivar a tangente, é secante ao quadrado de x. Então, eu poderia reescrever secante de x vezes tangente de x. Se eu pegar e somar essas duas coisas, o que que eu vou obter? Eu vou obter secante de x mais tangente de x derivada. Então, fica secante de x tangente de x mais o que eu fiz, escrevi errado. Aqui é secante vezes secante. Secante ao quadrado é secante de x vezes secante de x. Então, tá secante vezes tangente mais secante de x vezes secante de x. Eu tenho secante aqui, tenho secante aqui. Posso colocar em evidência. Então, fica secante de x, que multiplica a tangente mais secante. Tá vendo que se eu tivesse chamado isso aqui de u, quando eu derivava u, aparecia u aqui de novo. É isso que a gente vai fazer. A gente vai chamar u de secante de x mais tangente de x. Se u é secante mais tangente, o du. Quem que é o du? Vai ser derivada da secante. Secante de x vezes tangente de x mais derivada da tangente é
secante ao quadrado. Secante vezes secante de x, dx. Coloco o secante em evidência. Secante de x vezes tangente de x mais secante de x dx. Ainda está um pouco solto, né? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e voltar para a integral. Integral da secante de x dx. Aqui eu tenho uma secante. Eu tenho dx. Secante dx. Tá faltando esse tangente mais secante. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar e dividir aqui por secante mais tangente. Então, fica integral de secante de x vezes secante de x mais tangente de x, dividido por secante de x mais tangente de x, dx. Se eu quiser reescrever, fica integral secante de x, que multiplica secante mais tangente dx, dividido por secante de x mais tangente de x. Tá vendo? Aqui eu tenho meu du, secante de x vezes tangente mais secante de x. Então, tudo que está aqui em cima é meu du, e o que está aqui embaixo é meu u. Então, fica integral de du sobre u. Se eu quiser reescrever, integral de 1 sobre u du. Quem que eu derivo que dá 1 sobre u? Não é o ln do módulo de u mais uma constante? Eu volto para o x. O meu u é secante mais tangente. Então, fica ln do secante de x mais tangente de x em módulo mais uma constante. Portanto, a integral da secante de x dx é quem? É o ln do secante de x mais tangente de x mais uma constante. Tudo bem, pessoal? Sim. Tudo bem, senhor. Querem que eu refaço para ver se entende um pouco melhor? Por favor. Vou explicar aqui rapidinho, mais ou menos. E depois a gente refaz. A gente inverte a ordem para ver se fica mais fácil de entender. Eu quero calcular a integral da secante. Aí, eu não sei ainda calcular a integral da secante. O que eu faço? Derivo. Derivo a secante da secante tangente. Apareceu uma tangente. Então, eu derivo a tangente. Derivada da tangente é secante ao quadrado. Aí eu posso reescrever ela como secante vezes secante. Eu somo essas duas derivadas. Então, fica a derivada da secante mais a tangente. Derivada da secante mais a tangente é secante vezes tangente mais secante vezes secante. Coloco secante em evidência, que multiplica tangente de x mais secante de x. E observo que aqui eu tenho um u, a derivada do u, e aqui também eu tenho um u. Tem a mesma coisa, secante mais tangente, aqui está o contrário, tangente mais secante, mas é a mesma coisa, né? Secante
mais tangente. Então, eu chamo de secante mais tangente, aí eu derivo du, derivada da secante, secante vezes tangente, derivada da tangente, secante vezes secante, dx. Coloco secante em evidência. Então, fica secante que multiplica tangente mais secante. Aí eu volto para integral da secante. Integral da secante de x dx. Aqui apareceu um secante de x que multiplica a secante mais tangente de x. Então, está faltando essa parte aqui. Aí a gente coloca ela aqui. Fica secante de x, secante mais tangente, dividido por secante mais tangente. Faço a multiplicação aqui no numerador. Secante, que multiplica a secante mais tangente de x. Eu observo que isso aqui é meu du, que era o que eu tinha aqui. Meu du. Então fica du no numerador e o denominador é o meu próprio u. Então secante mais tangente. Então fica integral de du sobre u é 1 sobre u. Aqui eu só reescrevo, né? Integral de du sobre u, para ficar mais fácil de integrar, 1 sobre u du. Quem que eu derivo que dá 1 sobre u? Ln do módulo de 1. Tiro o, volto para o x, secante mais tangente. Terminei. Então, integral da secante é ln de secante mais tangente. Refaço ela? Ou já pegaram? Acho que não precisa não, senhor. Vocês que mandam. Querem que eu faça qual? Ele tinha resolvido uma que fiquei confusa. É secante a quinta de secante a quinta x dx. Entendi. Antes de fazer a secante à quinta, acho que é mais fácil a gente fazer a secante ao cubo, que é o mesmo raciocínio, só que um pouco mais simples. Secante ao cubo de x. Eu tenho que reescrever a secante. Secante ao cubo de x dx, eu posso reescrever como integral de secante de x vezes secante ao quadrado de x dx. Acho que é mais ou menos isso. Aí eu tenho a integral por partes, integral de u dv. É u vezes v menos a integral de v du. Integral de v du. Um eu derivo, outro eu integro. Aqui a secante ao quadrado, eu sei que secante ao quadrado é a derivada da tangente. Então, secante ao quadrado eu vou integrar e a secante eu vou derivar. Então, meu... Deixa eu trocar aqui. O meu é secante de x. Então, meu du, derivada da secante, é secante vezes tangente. Então, secante de x vezes tangente de x dx.
o dv. O dv é o que sobrou. Secante ao quadrado de x dx. Então, meu v, quem que é o v? O v é a integral da secante ao quadrado de x dx. Então, meu v, quem que eu derivo que dá tangente, secante ao quadrado é a tangente de x. Pronto. Então, eu consigo resolver. Eu volto para a integral. Integral de secante ao cubo de x dx é quem? Aqui eu já reescrevi ela. Vamos reescrever de novo. Então, secante de x vezes secante ao quadrado de x dx. Vai ser quem? Vai ser u vezes v. U é secante de x e o v. O v é tangente de x. Menos a integral de v. O v é tangente vezes o du. O du é secante vezes tangente. Secante de x vezes tangente de x dx. Eu vou reescrever aqui. Secante de x vezes tangente de x. Agora eu tenho tangente vezes tangente. Fica tangente ao quadrado de x vezes secante de x dx. Então, eu tinha uma integral da secante ao cubo. Agora eu tenho uma integral de tangente ao quadrado vezes secante. Aparentemente, não resolveu nada ou até piorou. Mas a gente vai mexer mais um pouco nela, que a gente vai conseguir fazer aparecer uma secante ao cubo aqui. Não tem aquela igualdade? 1 mais tangente ao quadrado de x é secante ao quadrado de x, não é isso? Que vem daquela da identidade fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. A tangente é seno sobre cosseno, a secante é 1 sobre cosseno. Então, eu divido todo mundo aqui por cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x. Então, aqui ficou tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado, que é o que está aqui. Então, 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Eu quero tangente ao quadrado. Eu isolo tangente ao quadrado de x. Então, fica secante ao quadrado, esse 1 passa subtraindo. Então, fica secante ao quadrado de x menos 1. Então, a gente volta aqui para a integral e substitui esse tangente ao quadrado por secante ao quadrado menos 1. Então, fica integral da secante ao cubo de x dx é quem? É secante de x vezes tangente de x menos a integral. No lugar da tangente ao quadrado, secante ao quadrado menos 1. Secante ao quadrado de x menos 1 vezes secante de x dx. Vou reescrever mais uma linha. Secante de x vezes tangente de x menos a integral. Agora eu aplico a distributiva. Secante ao quadrado vezes secante fica secante ao cubo de x menos 1 vezes secante menos secante de x dx. Tá quase lá. Aqui eu reescrevo grau
da secante ao cubo de x dx é quem? É secante de x tangente de x. Aqui eu separo em duas integrais. Eu coloco integral do secante ao cubo de x, menos com menos, fica mais. Mais a integral da secante de x dx. Então, aqui eu tenho a integral da secante ao cubo. E aqui também eu tenho uma integral da secante ao cubo. Eu posso pegar e juntar as duas. Tá vendo que aqui tem um sinal de menos? Quando passa para o outro lado, fica positivo. Então, vai ficar 2 integral da secante ao cubo de x dx. Vai ser quem? Vai ser secante de x vezes tangente de x, mais a integral da secante de x dx. Tenho 2 multiplicando, passo dividindo. Então, integral da secante ao cubo de x dx é quem? É meio secante de x vezes tangente de x menos o meio integral da secante de x dx. Aí até aqui vai ser exatamente o mesmo raciocínio que a gente vai utilizar para a secante à quinta. Aí agora a gente pode substituir a integral da secante. A gente viu lá em cima que a integral da secante era ln do secante mais a tangente. Então a gente substitui. Então fica meio secante de x vezes tangente de x menos 1 sobre 2 ln de secante de x mais tangente de x. E agora tem que colocar a constante. Então, isso aqui é a integral da secante ao cubo de x dx. É um pouco cansativo, mas é um exercício bem clássico, assim. Falou de Um integral. pouco só. É porque na videoaula ele fez bem simplificada e eu fiquei perdida. E não fez passo a passo igual você fez. Ele faz as coisas bem mais direta. Tanto que as aulas dele são curtinhas, né? Aí você tem que pegar. Ele fez uma passagem para outra. Se você não entendeu, você tem que pegar o papel e tentar refazer, fazer até chegar de uma passagem até a outra. Entenderam? Vamos para a integral da secante à quinta. Pode ser. Vamos rever o que a gente fez na secante ao cubo, que vai ser bem o mesmo raciocínio. A gente pegou a secante ao cubo e dividiu entre secante e a secante ao quadrado.
para essa secante ao quadrado, a gente integrar e dar a tangente. Foi isso que a gente fez. Aí depois a gente chegou no tangente ao quadrado vezes secante. Trocou o tangente ao quadrado por secante ao quadrado menos 1. E chegou aqui no integral de secante ao cubo. Aí eu junto essa integral da secante ao cubo, cá que eu tinha original, fico com duas dela, e o restante. Passo 2 dividindo, e eu tenho a integral da secante. É isso que a gente vai fazer. Então, eu tenho a integral da secante aqui, então eu vou escrever integral da secante de x vezes integral da secante de x dx. A gente lá usou aqui ao quadrado, não foi? Secante ao quadrado. Na hora que eu integrar, dá a tangente. Se aqui está ao quadrado, para dar 5, aqui tem que estar secante ao cubo. Então, integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du. Então, quem que é meu u? Meu u eu vou derivar. Então, é o secante ao cubo de x. O du, regra da cadeia. 3 secante de x, deixa eu reescrever aqui, meu u é quem? É o secante de x ao cubo. Então, quando eu derivo, fica 3, que é o expoente, secante de x, eu tiro 1 do expoente, vezes a derivada da secante. Vou até escrever aqui, derivada da secante, secante de x, dx. Então, meu du, 3 secante ao quadrado de x, derivada da secante é secante de x vezes tangente de x dx. Secante ao quadrado vezes secante, fica secante ao cubo de x, vezes tangente de x dx. Esse aqui é meu du. Falta o dv. O dv vai ser o secante ao quadrado vezes secante ao quadrado de x dx. Meu dv é secante ao quadrado de x dx. Então, meu v é derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, meu v é tangente de x. Aí eu volto para a integral. Integral de secante a quinta de x dx. A gente reescreveu como secante ao cubo de x vezes secante ao quadrado de x dx. Então, eu tenho integral de u dv. U e o dv. É quem? A regra fala que é u vezes v menos a integral de v du. Então, eu escrevo u vezes v. U é secante ao cubo de x, que está aqui, vezes o v. O v é tangente de x, menos a integral de v. Tangente de x vezes o du. Está aqui em cima o du. 3 secante ao cubo de x, tangente de x dx. O que a gente fez lá atrás? A gente não juntou essas duas tangentes para dar a tangente ao quadrado e depois trocou por secante ao quadrado. Então, é o que a gente vai fazer aqui. Que vamos voltar lá em cima. Aqui, ó. Eu tinha as tangente, secante, tangente. Juntei essas duas tangentes, ficou secante, tangente ao quadrado vezes secante. Aí eu troco tangente ao quadrado por secante ao quadrado menos 1. Aqui.
Aí eu vou fazer esse mesmo passo. Aqui só, em vez de ser um secante, vai ser um secante ao cubo, eu creio. O restante é igual. Então fica secante ao cubo de x, tangente de x menos a integral. Tangente vezes tangente. Tangente ao quadrado de x. Esse 3 eu jogo para fora. Fica secante ao cubo de x dx. Eu lembro lá que 1 mais tangente ao quadrado de x é secante ao quadrado de x. Então, se eu isolar só a tangente ao quadrado, fica secante ao quadrado de x menos 1. Então, eu substituo. Então, meu integral de secante à quinta de x dx é quem? É secante ao cubo de x vezes tangente de x menos 3 integral. No lugar da tangente ao quadrado, a gente coloca secante ao quadrado menos 1. Secante ao quadrado de x menos 1 vezes... O que sobrou aqui? O secante ao cubo. Secante ao cubo de x dx. Faça a distributiva aqui. Copie o restante. Então, secante ao quadrado vezes secante ao cubo. Secante à quinta de x menos 1 vezes secante ao cubo menos secante ao cubo de x dx. Separo em duas integrais e já faço o jogo de sinal aqui, distribuindo 3. Então fica secante ao cubo tangente, que eu não mudei nada, menos 3. Integral da secante à quinta de x dx, menos 3 vezes menos, mais 3, integral da secante ao cubo de x dx. É isto. Então, se eu quiser aqui copiar de novo, integral da secante ao quinta de x dx. Aqui eu tenho uma secante à quinta. Aqui eu tenho uma secante à quinta. Junto essas duas secante à quinta. Eu tenho uma. Menos 3 passa para lá. Mais 3. Então fica 4. Integral da secante à quinta de x dx vai ser quem? Vai ser secante ao cubo de x vezes tangente de x, menos esse aqui sumiu, mais 3 integral da secante ao cubo de x dx. Passo esse 4 dividindo. Então fica integral da secante à quinta de x dx é 1/4 secante ao cubo de x vezes tangente de x menos 3/4 integral da secante ao cubo de x dx. Tá razoável. Agora, se eu quiser, eu posso substituir essa secante ao cubo. Integral da secante ao cubo. Aqui a gente tem integral da secante ao cubo, é isso aqui. Aí a gente pode colocar isso aqui lá embaixo.
Então, a gente substitui. Fica integral da secante à quinta de x dx é 1/4. Secante ao cubo de x vezes tangente de x menos 3/4 de quem? Meio secante de x vezes tangente de x menos meio ln de secante de x mais tangente de x em módulo. Fecho aqui e coloco mais a constante. Se eu quiser fazer essa distributiva aqui, posso fazer. Vamos fazer que já acaba. Então fica secante ao cubo de x vezes tangente de x menos 3/8 secante de x vezes tangente de x, 3/4 vezes meio, menos com menos dá mais, fica 3/8 ln do secante de x mais tangente de x mais uma constante. Fica bem feio, bem grande, mas a ideia, acho que o essencial é fazer até aqui. Pegar a secante à quinta e transformar numa secante ao cubo. Aí aplica mais uma vez, transforma essa secante ao cubo numa secante, que a gente sabe o resultado que dá isso aqui. Tudo bem? Tudo bem, senhor. Então, hoje a gente calculou a integral da secante. Deixa eu trocar aqui. Aqui é o 2. Secante ao cubo. E o 3, a secante à quinta. Querem que eu faça mais algum? Acho que não, senhor. Cansar. Para a próxima aula é para ver quais videoaulas mesmo? Vamos ver isso agora. Então, vocês começam do vídeo 13. Três ponto 14. 14 e 15 a gente viu hoje.
Acho que a gente pode ver esse 16 também. O 17. E o 18. Vamos ver quanto dá mais ou menos esses vídeos. Dão 13. 13 com mais de 16. Dá 29, 30 minutos. 45. 50 minutos até aqui. 50, 60, 1 hora. A gente pode ir até o 3.21. Se vocês também não conseguirem assistir tudo e entender, também tudo bem, mas vamos deixar até o 3.21. Pode ser? Beleza. Dá mais ou menos 1 hora e meia, eu acho, de vídeo. Vou deixar também uns exercícios para vocês fazerem. Esse aqui, esses dois primeiros são da matéria da prova ainda, que é a integração por partes. Acho que dá para aprofundar um pouco. E aqui eu vou deixar os similares que a gente fez. A gente não fez a integral da secante. Eu deixo para vocês fazerem a integral da cossecante. Da cossecante. E a integral da cossecante ao cubo de x dx. Tudo bem? Beleza. Isso é para entregar ou não? Só para aprendizado mesmo. Eu acho que eu vou passar para entregar, que eu falei que tinha que passar umas coisas para integrar. Já confundo tudo. Entregar com integrar já Entregar. confundo. Já trava a língua. Eu falei para entregar algumas coisas, ainda eu não passei nada. Acho que eu vou abrir lá para vocês entregarem esses 4. Beleza, Aí professor. fica para entregar até a próxima quinta, senhor? Pode ser. Ah, beleza, então. Ok. É isso, então. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá de boa. Até semana que vem, professor. Acho que não, senhor. Até semana que vem também. Ok, abraço, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau, Eduardo. Obrigado. De nada.